você bem sabe, né, que aqui em família, na casa da mãe, a gente sempre gosta de refletir principalmente sobre como nós podemos ter os santos como exemplos na nossa vida. Somos todos convidados a sermos santos, seja na simplicidade, no ordinário do dia a dia. Mas como é que a gente pode ter esse exemplo? Né? Não é? Vamos saber? Vamos saber agora. A gente quer saber como que os santos vão nos ajudar a viver o verdadeiro sentido do Natal. Como que eles podem, então, ajudar a gente a perceber esse momento, de repente, de uma maneira diferente. Para isso, está aqui e vai conversar ao vivo com a gente o cientista da religião, o Denis Duarte, que vai ajudar a gente a entender um pouquinho esse momento. Muito bom dia, obrigada e seja sempre bem-vindo. É sempre bom, como eu digo, né? É sempre bom vir à casa da mãe, participar aqui com todo mundo da TV Aparecida. E é sempre bom para a gente também aprender com o senhor. Agora, professora, a gente sempre tem, e natural que tenha, os santos como exemplos. No nosso dia a dia, na santidade deles. Mas a gente às vezes se esquece que eles também tiveram outros exemplos e que eles também tiveram ensinamentos, né? A gente tem que entender que santo nada mais é, a igreja define santo assim, o evangelho encarnado, ou seja, eu pego o evangelho que é o próprio Cristo e aplico na minha vida. E que bom que nós temos os santos, porque eles já nos indicam um caminho assim, ó, por esse caminho aqui deu certo, vai por aqui que não tem erro, né? Porque o que é encontrar a santidade? É encontrar a felicidade. Então, o caminho que um santo propõe é o caminho de Jesus Cristo. É uma maneira de seguir pelo caminho que é o próprio Cristo. E é uma maneira, então, de encontrar a felicidade. Então, graças a Deus que nós temos os santos, né? Que nos ajudam, apontam um caminho de felicidade para a gente. E falando sobre o Natal, né, sobre esse momento, a gente tem alguns santos que ajudam melhor nesse momento, né, que a gente viveu o Natal. Queria que a gente começasse falando um pouquinho, a gente tem até a imagem de alguns desses santos aqui, que vão ajudar a gente, por exemplo, Santa Teresinha. Santa Teresinha do Menino Jesus. Santa Teresinha, ela ensina uma coisa importante, porque Santa Teresinha é a santa da simplicidade, das pequenas coisas, né? Então a Santa Teresinha ensina assim, olha, você consegue viver as pequenas coisas de modo extraordinário. Então ela ensina isso, olha, viva a sua vida ordinária. O que é a vida ordinária? O cotidiano, o dia a dia, que para muitos às vezes parece sem graça, mas a Santa Teresinha não. Nós temos que viver este dia a dia, este cotidiano de modo extraordinário. Então o advento, sobretudo, esse período que a gente está se preparando para o Natal, nós estamos vivendo a nossa vida cotidiana, né? Nós vamos viver uma grande festa no Natal, é feriado, né? Então o que Santa Teresinha nos ensina? Vamos vivendo esta preparação ordinária, dia a dia, vamos vivê-lo também de modo extraordinário? Porque nós estamos nos preparando para a festa do Natal, que é algo extraordinário. Então vamos também dedicar uma atenção especial a este período do Natal, este período, ou melhor, a este período de preparação para o Natal. Então é isso que Santa Teresinha pode muito nos bem ensinar, sobretudo nesse período do Advento. Nós prepararmos bem o nosso coração no nosso dia a dia, no trabalho que você está aí no seu trabalho, no estudo, nas tarefas de casa, viver este período do Advento de modo extraordinário, nos preparando para a grande festa do Natal. E para isso se faz necessário, inclusive, reservar aí um tempo para também contemplar esse mistério. E é um tempo que não é, quando estamos falando de um tempo para você, não são horas, minutos, não é um tempo contado necessariamente no relógio, não é, professor? Não, e é bonito você dizer, Bianca, que nós temos que contemplar esse mistério, porque Natal é um mistério divino, é o Filho de Deus que se faz homem. E quando a gente está diante de um mistério, a gente não consegue entender com a nossa cabeça. Então o que nos resta? Contemplar. O que é contemplar? É mergulhar nessa experiência mesmo, uma experiência que é de amor de Deus por nós, que Ele enviou o próprio Filho dele para nos salvar. Esse Filho dele se faz homem para nos salvar. É um mistério e que só me resta, eu não entendo, mas me resta contemplar. Ou seja, eu me abro meu coração, abro a minha vida, abro as portas da minha casa para o Natal, para esse Jesus que chega. E um dos santos que a gente está falando que ajudou nesse período foi Santo Afonso Maria de Ligório, né, que criou a novena de Natal. É maravilhoso, porque a novena, porque a festa do Natal é tão grande, como eu disse, né, ela é tão extraordinária que ela não cabe num dia só, tanto que a gente tem a oitava de Natal, né, que a gente estende essa festa, mas ela também requer uma preparação. A gente tem um ditado popular que diz que o melhor da festa é esperar por ela, né? Para a gente entrar nessa expectativa. Usando um termo mais comum, assim, para a gente entrar no clima. Sim, né? Exato. Entrar no clima do Natal. Porque como a festa é gigante, como é algo extraordinário para nós,
nós precisamos estar preparados. E quando nós temos uma novena para nos ajudar, isso é maravilhoso. Né? Nós temos aqui a novena, Santo Afonso nos ensina a importância dessa novena, desenvolveu uma novena, nós vamos fazer aqui na TV Aparecida uma novena, nós temos a Editora Santuário com a novena de Aparecida, tudo isso, minha gente, é importante. É importante a gente viver isso, porque para que a gente esteja preparado para, como que, usufruir de todas essas graças que que nós podemos receber durante o Natal. Mas nós temos que nos preparar para isso. Não é chegar na hora e, opa, não. É como uma grande festa. Eu preparo todos os detalhes. E uma novena é justamente isso. Preparar os detalhes da festa para quando chegar na festa eu conseguir aproveitar ao máximo essa festa. Agora, professora, muito se fala nessa época sobre solidariedade, sobre ajudar ao próximo, não é mesmo? Como é que a gente pode tirar, por exemplo, o exemplo da caridade, né, de São Nicolau, para a gente viver essa solidariedade? Sim, São Nicolau é a referência que a gente tem do Papai Noel. Né? Então a gente faz essa referência. São Nicolau é um grande santo, e um grande santo, primeiro um defensor da catequese, um grande catequista. Tem muitos devotos por muitas partes do mundo, no Brasil talvez não seja tão conhecido, mas um homem de extrema caridade, que ajudou muito, sobretudo, por exemplo, mulheres que tinham que dar dotes para casar e não tinham condição. E ele conseguiu os dotes e conseguia ajudar aquelas pessoas. E, sobretudo, ajudando as pessoas que mais precisavam. Ele nos ensina que esta época é propícia. Porque você já reparou que nessa época está todo mundo com o coração mais aberto? Mais aberto para o outro, para ajudar o próximo, para perdoar. Por quê? O amor de Jesus, ele é tão grande nesse Natal, que não cabe dentro de nós, a gente coloca ele para fora. E é isso que Jesus nos ensinou, né? Quando um dia perguntaram para ele, dá para resumir a lei de Deus? Ele falou, dá. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo, porque uma coisa está ligada à outra. Então, quando eu vivo bem o meu Natal, eu usufruo das graças, do amor de Deus por mim, mas é inevitável, eu coloco isso para fora também pro irmão. Por isso a troca de presentes, por isso a festa. Então isso é importante, a gente não perder de vista isso, que o amor de Deus por nós no Natal, ele automaticamente, ele nos leva para o outro. Então é também aproveitar essa oportunidade, sabe? De fazer as pazes, de perdoar, de ajudar quem mais precisa, de olhar para o outro de um outro jeito. Né, com um olhar de misericórdia, de amor, de fraternidade. É tanta graça que realmente ela não cabe em nós e ela se estende ao outro. Então, de fato, é um período de amor e de perdão. A gente tem que aproveitar. É a gente perceber, né, que todas essas ações, como você estava explicando, né, que a gente faz durante o Natal tem um significado, né? Não é só a troca né? Não é só a troca de presente, não, né? O que está por trás disso? Exatamente. É tão grande essa festa, né? A gente pega essa referência dos Reis Magos entregando presente para Jesus. Por que a gente presenteia o outro? Quando a gente quer bem. Né? E por que eu quero bem no Natal? Eu quero bem durante o ano todo, mas no Natal é essa época de celebrar isso e aí, de fato, estender isso no ano todo. Né? Viver esse nascimento do Cristo constantemente no amor a Deus e também no amor ao próximo. A gente estava falando, você falou um pouquinho antes da contemplação, né? Que o Natal é esse momento de contemplação. E contemplação do presépio. E o presépio a gente lembra sempre de São Francisco, que foi, né, o idealizador do presépio, como é hoje, né? A gente comemorou ano passado 800 anos, né, do presépio. São Francisco trouxe um grande presente para nós com o presépio, né? Lá em casa está o presépio montado. Meus filhos estão ali no cantinho com a minha esposa aqui no estúdio. Né? Eles que montam o presépio lá em casa todo ano. Né? O presépio, eu digo que ele é ao mesmo tempo catequese e espiritualidade. Catequese porque você está colocando ali em imagens uma passagem bíblica fundamental da nossa fé, que é a encarnação do Filho de Deus. Então isso é um ponto central da nossa fé. Então é catequético. Né? Sobretudo, por exemplo, eu digo para as crianças. Elas conseguem enxergar ali uma passagem bíblica importante da fé. E é bonitinho que eles montam o presépio e sempre vão lá conferir todo dia se está tudo certinho. Os animais estão certinhos, os personagens no lugar. Às vezes aparece um ou outro. Um outro fora do lugar ali. Né? Tem que ir lá ajustar. Mas é também o presépio oração, espiritualidade. Porque eu, por exemplo, estou na porta de casa, eu saio para trabalhar, eu olho e vejo ali São José. Falo, opa, ele é o São José operário. Eu peço a intercessão dele para o meu trabalho. Ele é o protetor das famílias. Eu rezo pela minha família quando eu estou saindo de casa. Eu olho a estrela ali. Opa, eu não estou sozinho. Deus me orienta a minha vida. Eu olho para a Virgem Maria.
lembro da devoção que eu tenho a ela, o carinho, o amor que eu tenho por ela. Eu olho para o menino Jesus. Então, cada personagem ali me faz, só de passar e olhar, me leva para a oração, me prepara para o Natal. Né? E ao mesmo tempo é essa grande catequese de não esquecer desta passagem bíblica que é fundamental na nossa vida. Então, eu recomendo. Você que está em casa, faça seu presépio. Se tem criança, então... E olha, não é nada demais, tá? Faz simplesinho, com as pecinhas que você tem. Ou, às vezes, com papel mesmo, recorta ali, faz, não precisa de grandes coisas. Mas tem ali num cantinho da casa uma referência ao Natal para fazer sempre a sua catequese, a preparação para o Natal e para rezar nesse período de modo especial com os personagens do presépio. Mas, professor, se nada disso existiria, não existiria presépio, não estaríamos aqui se não fosse um sim. Isso. E esse sim de Maria nos ensina muito também nessa época, né? Sim, sem dúvida nenhuma. A Virgem Maria é um modelo de ser humano para nós, né? Deus nos deu a Virgem Maria como esta referência. Depois de Jesus, a referência de ser humano é a Virgem Maria. E quando ela diz, olha, eis aqui, quando é anunciada a ela que ela vai ser mãe de Jesus, eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa vontade. Ou seja, ela nos ensina, entendeu e nos ensina que a felicidade plena está em fazer a vontade de Deus. E o que é fazer a vontade de Deus? Amar a Deus e amar ao próximo. Eu convivi na minha arquidiocese de origem com um bispo muito conhecido no Brasil, Dom Luciano Mendes de Almeida, santo homem, e que ele gostava de repetir uma frase que era, olha, ser feliz é fazer o outro feliz. E a Virgem Maria nos ensina isso, né? Que a felicidade está em fazendo a vontade de Deus e eu vou servir ao próximo. Tanto que assim que ela se vê mãe de Jesus, ela está lá, foi anunciada a ela que ela seria mãe de Jesus, o que ela foi fazer? Foi servir a sua prima Isabel. Então é isso, Natal é isso, é amor a Deus, é entender esse amor profundo que Deus tem por nós quando envia seu próprio Filho para nos salvar. Mas isso não consegue ficar só dentro de mim. Eu preciso estender isso ao amor ao próximo. Eu preciso estender isso às pessoas, sobretudo, que estão ao meu redor. Minha família, companheiros de trabalho, vizinhos, colegas. E assim a gente vai construindo, de fato, um mundo mais fraterno, um mundo mais justo, aquilo que Jesus nos ensinou. E para a gente encerrar, professora, vamos falar um pouquinho hoje, dia 3 de dezembro, dia de São Francisco Xavier, que aí é o padroeiro das missões, né? Ele também que foi um grande missionário, a gente falava no comecinho do programa com o padre Ulisses. Como que ele ajuda a gente a viver esse momento também? Sem dúvida, a gente está em Aparecida. Eu não posso me esquecer do documento de Aparecida, né? De 2007, que nos ensinou o quê? Sobretudo, né? Qual era o título desse documento? Discípulos e missionários. Então, São Francisco Xavier, como um grande padroeiro dos missionários, me ensina o quê? Primeiro, eu preciso estar com Jesus, e Natal é isso. Abrir meu coração para Jesus habitar na minha vida, no meu coração, na minha família. Assim, eu vou aprendendo com Jesus a como é que eu devo viver. E quando eu vou lá para a sociedade, para os lugares que eu vou viver, assim como Jesus me ensinou, eu estou sendo missionário. Então eu sou discípulo quando aprendo com Jesus, quando o acolho na minha vida, o acolho na minha família, no meu dia a dia, e eu vou agir como Jesus porque eu estou aprendendo com Ele. Isso é ser discípulo e missionário. Isso é fazer essa referência a este grande santo, que é um grande santo missionário, mas que antes de tudo foi discípulo de Jesus. Aprendeu com Ele, viveu, né, os ensinamentos de Jesus para depois ensinar isso aos outros. É isso que a gente tem essa oportunidade no Natal. Fazer do nosso coração uma manjedoura, acolher a Jesus na nossa casa, no nosso coração, e assim ir vivendo conforme Ele vai nos ensinando e sermos verdadeiros missionários desse mundo. Mas a gente sempre fala a respeito de que quanto a gente se prepara, o quanto é necessário a gente se preparar. Estamos falando para você sobre isso aqui hoje. E sabemos que os exemplos, né, os santos são exemplos. Falamos agora há pouco de todos esses exemplos, seja Santa Teresinha, seja também, né, Santo Afonso, que escreveu sua primeira novena em 1700, por volta de 1700. Só corrigindo, né, que a gente falou que ele escreveu a primeira novena, novena de Santo Afonso não, né? A primeira novena que ele escreveu. Que ele escreveu. E assim, tudo isso nos remonta e nos mostra, nos leva a simplicidade. Isso. Inclusive para sermos santos. Isso, e até a referência ao próprio Natal. Porque às vezes a gente fica tão preocupado com a ceia, com os presentes, com aquilo que envolve. A festa, é legítimo, é bacana, mas vamos nos preocupar em primeiro colocar Jesus no centro
né? Lembrar que no nascimento de Jesus não teve uma grande ceia, não teve grandes festas. Foi numa manjedoura, foi no meio dos boizinhos ali, foi na simplicidade. Por quê? Porque o maior tesouro, o maior presente é o próprio Jesus. Então, a importância de celebrarmos isso, o nascimento de Jesus. Se possível, fazer uma boa festa, sim, por que não? Para reencontrar os familiares, né? Uma ceia. Mas se não, concentra. A prioridade é nosso Senhor Jesus Cristo. Exatamente. Perfeito, muito obrigada, viu, por estar aqui conosco, por nos ajudar a compreender um pouco mais sobre o quanto é importante a gente ter esses exemplos na nossa vida. Eu que agradeço e desejo a todos uma boa preparação para esse Natal, nesse período de Advento. Muito obrigada, professor. Seja sempre bem-vindo aqui à TV Aparecida, Família dos Devotos, Bênção da Manhã. Obrigado.